Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Lembrando que aqui no canal você já encontra o vídeo trazendo os resultados da primeira rodada. Então vamos aos jogos da segunda rodada que vai começar nesta quinta-feira, dia 20 de abril, com vários jogos às 3 da tarde. Um deles será entre Brasilis e Itapirense, jogo que acontece lá no CT do Brasilis, em Águas de Lindóia. Também teremos o Fernandópolis jogando contra o Tanabi, jogo que acontece lá no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis. Seguindo com a rodada, vamos ter aí o duelo aí de equipes da mesma cidade. O Mauá Futebol vai jogar contra a Mauaense, jogo que acontece no estádio Pedro Benedetti. O Capivariano encara o 15 de Piracicaba, jogo que acontece na Arena Capivari. Já a Portuguesa vai jogar no Canindé contra o Flamengo de Guarulhos, jogo também às 3 da tarde e que fecha os trabalhos desta quinta-feira. Na sexta-feira, feriado, dia 21, teremos aí o União São João jogando contra o Lemense. Esse jogo será lá no estádio Hermínio Ometo, lá na cidade de Araras, às 15 horas. No mesmo horário, o Comercial de Tietê vai receber a equipe do Independente. Esse jogo vai ser no estádio José Ferreira Alves, na cidade de Tietê. Também teremos às 3 da tarde o Rio Branco jogando contra o Guarani, partida que acontece lá no estádio Décio Vita, em Americana. Vamos ter aí outro derby. O Jabaquara vai encarar a Portuguesa Santista, jogo que acontece lá no estádio Espanha, em Santos, também às 3 da tarde. O Joesense encara a equipe do São José, jogo que acontece lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, às 15 horas, mais aí um duelo entre equipes da mesma cidade. Já a Ferroviária fecha a rodada de sexta-feira encarando o Grêmio Novo Horizontino, jogo que acontece às 3 da tarde, lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Agora, vamos para os jogos de sábado. Às 10 da manhã, no estádio Nicolau Alayon, a equipe do Nacional vai receber o SCA Brasil. No mesmo horário, o Guarulhos joga contra o Red Bull Bragantino, jogo que acontece lá no estádio Cícero Miranda, na cidade de Guarulhos. Às 3 da tarde, o Mirassol encara o Olímpia, jogo que acontece lá no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. No mesmo horário, mais um derby aí da mesma cidade, o Rio Preto encara o América, jogo que acontece no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, às 3 da tarde. Já o Araçatuba Futebol Clube vai encarar a equipe do Vossen de Assis, jogo que acontece no estádio Dr. Ademar de Barros, na cidade de Araçatuba, às 15 horas. O Tupã joga contra a Santa Cruzense, jogo que acontece também às 3 da tarde no estádio municipal Alonso Carvalho Braga. No mesmo horário, o José Bonifácio vai jogar contra o Bandeirante de Birigui, jogo que acontece no estádio Antônio Pereira Braga. Já a Inter de Bebedouro encara a Francana, jogo que acontece no estádio Sócrates Stamato, lá na cidade de Bebedouro. Também às 3 da tarde, o Clube Atlético Bandeirante vai jogar contra o Batatais. Esse jogo vai ser no estádio Mário Lima Santos, na cidade de Brodowski. Vamos ter aí, neste sábado, o clássico Come Fogo, isso mesmo. O Comercial vai jogar contra o Botafogo lá no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, jogo às 3 da tarde. No mesmo horário, o Taquaritinga encara o 15 de Jaú, jogo que acontece no estádio Adail Nunes da Silva, na cidade de Taquaritinga. Já a Catanduvense jogará contra o Monte Azul, lá no Silvio Salles. A Inter de Limeira pega o Velo Clube, jogo que acontece no Major Levi Sobrinho, na cidade de Limeira, enquanto que o Rio Claro vai receber o São Carlos, jogo que acontece no estádio Augusto Smith Filho. Todos esses jogos às 15 horas, assim como Ponte Preta e Iguaçuano, que se enfrentam lá na cidade de Itapira, local onde a Ponte Preta está mandando seus jogos na categoria Sub-20, a Ponte mandando os jogos lá no estádio Coronel Francisco Vieira. Também às 15 horas, o Aguaí vai jogar contra o Mojimirim, jogo aí que acontece no estádio Leonardo Guaranha, na cidade de Aguaí. O Desportivo Brasil vai jogar em Porto Feliz contra o São Bento às 3 da tarde. O Oeste encara o Sarjá Brasil, jogo que acontece no estádio da Vila Porto, lá que é o CT do Oeste em Barueri. O Salto encara o Ituano, jogo que acontece no estádio Amadeu Mosca, na cidade de Salto. Já o Barcelona de Capela vai encarar o Ibrachina, jogo que acontece na Arena Ibrachina em São Paulo, também aí às 15 horas. E o São Paulo vai jogar contra o Audax, jogo que acontece lá no CT de Cotia, também às 15 horas. Seguindo com a rodada de sábado, o Grêmio Osasco recebe o Juventus, jogo que acontece no estádio José Liberati em Osasco. O Palmeiras vai jogar contra o Mantiqueira, partida que acontece lá no CT do Palmeiras, CT2 do Palmeiras,
na cidade de Guarulhos. No Vale do Paraíba nós vamos ter o duelo aí de Atlético Guaratinguetá e Taubaté, jogo que acontece no estádio Dário Rodrigues Leite, na cidade de Guaratinguetá. O Corinthians vai jogar no Parque São Jorge contra a equipe do Suzano. Já o Ecos recebe o Água Santa lá no Francisco Marques Figueira, na cidade de Suzano. Também teremos o duelo entre União Mogi e São Caetano, jogo que acontece lá no Francisco Ribeiro Nogueira, na cidade do Mogi das Cruzes. E fechando a rodada, o Santos recebe o São Bernardo, jogo que acontece no CT Rei Pelé, em Santos. Então esses aqui são os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol, porque nós trazemos também as tabelas do Campeonato Sub-15, Sub-17 e também vamos trazer a tabela do Paulista Feminino e do Campeonato Paulista da segunda divisão, a popular Bezinha, que vai começar neste final de semana.